Olá, a gente quer saber um pouco mais sobre como os repasses do Sistema Único da Assistência Social pode chegar nas organizações da sociedade civil utilizando as regras do marco regulatório? Não perde esse vídeo. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Oscar Moreira e nos últimos 4 anos vocês estão cansados de me ver falando sobre o marco regulatório. E nesse momento de Covid-19, existem muitos recursos vindos do governo federal para balizar e ajudar o Sistema Único da Assistência, principalmente naquelas situações da população mais vulnerável aos efeitos da pandemia do Covid-19. Basicamente, seriam então a população que vive em situação de rua, os idosos ou mesmo as crianças e mulheres acolhidas em casas institucionais de acolhimento. A gente sabe que desde o mês de março, legislações específicas foram emitidas pelo governo federal, seja a Lei 13.979, seja o mesmo Decreto 10.282, que estabeleceu lá no seu artigo 3º que a assistência social e as atividades de assistência social são serviços de primeira necessidade e que não podem parar mesmo com a pandemia. Existiram também portarias e medidas provisórias que regulamentaram a chegada de recursos para instituições que atuam com esses públicos vulneráveis. E aí, muitas instituições me perguntam, Oscar, como que esses recursos que eu vejo falar na televisão diariamente, milhão para cá, milhões para cá, no caso específico das portarias 369 e 378, mais de R$1 bilhão destinados para a população mais vulnerável, né? Como é que esses recursos vão chegar na minha instituição? E mesmo os gestores perguntam, Oscar, a gente pode utilizar as regras do marco regulatório das organizações da sociedade civil para destinar esses recursos para as instituições? Gente, primeiro eu quero lembrar 2 pontos. A portaria 369 fala muito do acolhimento institucional, da estruturação dos serviços da assistência social, da aquisição de EPIs e alimentos. E a portaria 378 fala muito dos equipamentos públicos da assistência social, CREAS, CRAS, centros POPs e outros equipamentos públicos. A gente sabe que a rede socioassistencial não é feita só de equipamentos públicos. Muito pelo contrário, a rede parceira de casas de acolhimento de idosos, por exemplo, tem trabalho muito importante, tem função muito importante na redução dos efeitos do Covid-19, principalmente no caso dos idosos e de outras populações vulneráveis, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Na prática, eu quero pegar aqui a portaria 69 para exemplificar uma questão que é muito importante. A portaria 69 fala muito da população em situação de rua. E aí, está colocado lá na portaria 69 que é obrigação dos entes públicos adotar mecanismos ágeis para repassar o quanto antes os recursos públicos federais, para que esses recursos públicos federais cheguem na população que mais precisa. Na prática, gente, como a assistência social está colocado como uma questão de primeira necessidade e também é colocado na Lei 13.019, no seu artigo 30, como uma oportunidade de dispensa de chamamento público para celebração de parcerias, aqui não há o menor problema que o recurso público seja destinado por meio de novas parcerias ou sejam reforçadas as parcerias que já existem, utilizando as regras da Lei 13.019. Utilizando as regras da Lei 13.019, mais especificamente o artigo 30, seja com a justificativa do inciso 7º, seja com a justificativa do inciso 2º de calamidade pública. Essa é a forma mais rápida de conseguir alocar recursos públicos para atender a situação do Covid-19, principalmente os impactos trazidos por essa pandemia para a parte da sociedade que mais precisa. Sejam elas os idosos, sejam elas as crianças ou mesmo as pessoas em situação de rua. Então, não há problema nenhum da utilização das regras da Lei 13.019 para fazer as parcerias vinculadas às portarias 369, 378 ou mesmo a portaria 69. Espero que tenha sido útil para você. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!